sei decore salteado a tabuada, sei decore salteado a conjugação dos verbos. Bom, eu estudei latim e conhecia até as declinações. Havia um professor, o professor Castellano de Souza, que nos deu um processo mnemônico para, com uma pequena inversão da ordem dos casos latinos, nós formarmos frases que jamais esqueci, que nos davam as terminações das palavras em latim. 2A, inclusive imitando a equação. 2A mais 2E, que é o A com E, igual a ama, o acusativo terram, e o último caso, terra. Então, terra, 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 terram, terra. Muito bem. A segunda declinação, usei ou humo. Muito bem. Use, bom, e aí por aí vai. Invertia o vocativo com o genitivo e dava certo. Bom, decoreba. Decoreba. Como é que se parte da decoreba de poder dizer sei decore salteado? Havia alguém que nos tomava a lição. Em casa faziam isso, né? Bom, amanhã tem prova de história. Vamos lá. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I chegou na margem do Rio Ipiranga, do Riacho Ipiranga, e proclamou a independência. Hoje se diz que não, que temos que, mais do que isso, pensar. E o senhor, que conhece a cabeça da gente por dentro, como é que nos ajuda a passar de estágio da decoreba para o pensar, que a professora disse é o que estamos precisando buscar? É uma pergunta bem interessante, porque dentro do referencial neuropediátrico e de quem trabalha com neurologia, a gente sabe que algumas pistas ajudam com que a gente possa rememorar outras informações. Tem um autor um pesquisador que é uma pessoa muito conceituada na parte de pesquisa de memória, que chama Ivan Esquerdo, que é um pesquisador nosso aqui, e ele fala isso. Nosso importado. Importado ainda bem. Da Argentina. E basicamente, só para aproveitar o teu gancho, do ponto de vista da neurobiologia, que é uma parte do olhar em relação ao aprendizado, seriam 3 vertentes. Uma parte do aprendizado se dá durante o processo neuromaturacional da criança. Então, o próprio desenvolvimento da criança é uma descoberta, um aprendizado. A parte inicial dela vem como se fosse o DOS, o sistema operacional. Já vem, são atividades reflexas que foram introjetadas nesses bilhões de anos que o homem está na Terra. A outra parte tem a ver com o que a gente chama de neuroplasticidade, que seria assim, o que aconteceu com o Herbert Viana, no Paralamas, teve um acidente e tal, e daí, graças à neuroplasticidade, ele reaprendeu alguma coisa. Ora, se a neuroplasticidade faz alguém reaprender, muito provavelmente ela tem a ver com o aprendizado também, porque não tem como. Nós temos certeza de que ele desaprendeu antes de reaprender? Olha, evidente que sim, porque ele teve umas dificuldades locomotoras, qual foi o gancho que fez ele voltar? Eu não estudei em profundidade, mas muito provavelmente seja a música, né? E foi através daí que ele conseguiu se recuperar. Então ficou uma pista decoreba. E o terceiro e mais robusto desses 3 eixos seria a relação com a memória. Daí eu volto ao Ivan Esquerdo. Do ponto de vista das memórias, não sou eu que digo isso, é o professor Ivan, nós nunca somos iguais a nós mesmos. Porque quando a gente guarda uma informação, ela é dividida dentro do cérebro em seus componentes. E quando ela é remontada, ela volta à tona embebida das coisas do ambiente. Então, por isso a nossa necessidade de escrever, por isso a nossa necessidade de fotografar, por isso a nossa necessidade de gravar. Quem sabe por isso seja a nossa necessidade de decorar algumas coisas, para que a gente possa montar esse Lego com as informações novas. Se nós nunca somos iguais a nós mesmos, como é que eu posso basear a minha atividade profissional no pensamento de outrem, se essa pessoa não é igual a ela própria? Então, imaginem Lacan. Eu licionei 14 anos numa clínica lacaniana, eu fazia parte, o suporte neuropediátrico disso. Como eu posso seguir Lacan no meu raciocínio se ele não é igual a ele mesmo? Se ele estivesse vivo, ele viveu no século passado, como é que eu posso fazer a minha atividade profissional baseada num referencial só? A minha ideia, para polemizar, é desideologizar a educação. Eu acho que a educação não tem feudos, não tem ideologias. A educação é algo que deve ser aberto. Na nossa área, na área médica, é sujeito a críticas, mas nós temos uma coisa chamada medicina baseada em evidências. Então, eu vou dar uma receita de bolo. Olha, eu digo que musicoterapia ajuda bem as crianças com autismo. Bárbaro. Então, mostra isso, que isso funciona, me mede isso de alguma forma. E eu tenho um aluno de mestrado, junto com a professora Lavínia,
que provou, através do ensaio clínico randomizado, o que a gente já sabe, que a musicoterapia ajuda as crianças com autismo. Isso é medicina baseada em evidência. O contraponto seria a medicina baseada em experiências, que é bárbara e é extremamente importante. Na minha opinião, é um blend das duas coisas. Experiência, que é imprescindível, mas eu preciso de evidências, para que eu possa socializar esse conhecimento. Esse conhecimento não fique só com um determinado grupo, que reza uma determinada cartilha. Então, as dicas ajudam a gente a pescar informações, e isso tem a ver com o terceiro dos 3 pilares que eu falei, com a memória. Então, o aprendizado é um evento mnemônico. Um dado importante, ficou muito claro que a sua proposta retira qualquer chance de nós cogitarmos, bom, esta escola trabalha com o método tal, formulado por Cicrano e Beltrano, e aqui nós vamos, e este é o nosso caminho, e esta é a ideologia da formação da nossa escola. O senhor abjura isso? Eu não posso ser uma pessoa assim tão radical, porque eu milito em outras áreas. Por exemplo, o neuropediatra lida com traumatismo craniano, lida com infecções, lida com morte cerebral, lida com doenças genéticas, lida com epilepsia e lida com aprendizado. Então, eu não sou um educador especialista que faz só essa área. Então, nós temos 18 ambulatórios, e um dos 18 ambulatórios do Hospital de Clínicas é de crianças com problemas de aprendizado. Eu não me sinto assim com estofo acadêmico suficiente para dizer assim, isto é uma verdade absoluta. Mas eu sinto, pela minha vivência, e me sinto bem à vontade, vou te dizer por quê, Brito. Eu fechei o meu consultório no dia 31 de dezembro para me dedicar a uma coisa que eu amo, que é lecionar. Então, eu sou um professor que faz o que gosta. E eu leciono na graduação da medicina e na pós-graduação, inclusive da educação. Então, eu me sinto bem à vontade. E isso daí que a gente fala, a pessoa fazer o que gosta e passar aquilo que gosta com entusiasmo. Isso tem a ver em neurologia com os neurônios espelho, né, com a empatia, com a capacidade de atrair aquela pessoa pela Doutor Miesgo, com a permissão do Brito, eu acho que o telespectador está vendo brilho no seu olho. E a gente poderia dizer, se eu posso desdobrar só um pouquinho, que não existe educação, aprendizagem sem memória. Ela é fundamental. Talvez numa época nós tenhamos centrado, como disse o Brito antes, demais na questão da memorização, da decoreba, mas não é possível aprender sem memória. Muito bem, mas de qualquer maneira, a síntese que podemos encaminhar é de que tanto quanto a tecnologia, que é a memória de hoje, correto? Memória RAM, memória... Tanto quanto a tecnologia é instrumento, é ferramenta, a decoreba dos velhos tempos deve ser assim. Deve ser, quem sabe, um suporte, um degrau para conseguirmos pensar. E a hora de falar em pensar é a hora de chamar a filosofia. Se nós tivéssemos mais algumas horas de filosofia em todos os currículos, iríamos melhor. Porque não é todo mundo que tem a sorte de ter um neuropediatra para cuidar de uma turma de alunos. Como é que faz? Que professor tem que ser este que tem este universo tão múltiplo para poder atender numa sala de aula 30, 40 e mais alunos? Pelo amor de Deus, não me coloquem na sala de aula que está errado. Pois é, mas antes de ainda entrar nesse tema, eu queria fazer uma observação sobre a questão das políticas públicas que você mencionava. Essa percepção dos políticos de que investimento em educação não dá voto é real. Muitos políticos dizem, eu não vou investir muito em educação, porque depois, no final das contas, eu fiz educação e parece que o povo não responde com os votos. E depois você compara e vê que realmente a própria sociedade não valoriza tanto assim a educação. Perfeito. Ou até acha que está bem, porque meu filho está indo lá, está lá na escola, está tendo aula. Isso gera uma série de perversidades. Há escolas, por exemplo, que dizem, olha, escolas públicas, por exemplo, não interessa quem esteja na sala de aula. Pode ser aula de geografia, não tem professor de geografia, põe qualquer outro professor, o importante é que a sala não esteja vazia. Porque o importante é que a sociedade, o pai, a família, tenha a percepção, mesmo que vaga, de que o filho está na escola, está indo tudo bem. Então, essa imaturidade ainda nossa, como sociedade, gera, por outro lado, uma reação
dessa dos políticos e, por outra parte, desvios como, por exemplo, numa cidade em que a verba da educação não chega nas mãos do secretário de Educação, vai para um escritório de contabilidade da confiança do prefeito. Então, o secretário de Educação é apenas uma figura, uma marionete que está lá para dizer aos professores que tudo bem, sejam felizes, sejam amigos, sejam legais, porque a educação é bonita, mas não se pode só falar assim sem o investimento que transforma as boas ideias, as boas intenções em realidades concretas. Então, essa é importante frisar, que há uma tensão aí nesse ponto. E com relação à memória e à filosofia, eu traria um outro tema ainda, que é a questão da linguagem. Talvez hoje não caiba mais o estudo mnemônico do latim, mas a gente pode ter acesso ao latim pela etimologia. Eu tenho um blog sobre etimologia e um livro sobre etimologia, Palavras e Origens, e eu vejo que muitas pessoas, jovens e professores, e até eu penso em fazer um livro para crianças sobre etimologia, gostam de saber, né? E até mesmo quando a etimologia é falsa, ela é educativa. Por exemplo, a palavra connaissance em francês, Paul Claudel dizia que, na verdade, aquilo ali é connaissance. Quem conhece, nasce com aquilo que conhece. É uma etimologia falsa, mas ela é inspiradora, porque se eu, ao conhecer, eu renasço com aquilo que eu conheço, meu envolvimento é maior. E aí eu vou lembrar, vou decorar, porque eu estou trazendo aquilo par cœur, by heart. Então, passa a ser outra... Esse enfoque... Boa lembrança. O decorar é no coração. Não é que... E o coração tem razões que a própria razão desconhece. E nós vamos entrando por caminhos assim, um pouco menos científicos, talvez, mas talvez mais profundamente convincentes. Porque as pessoas, de fato, isso é verdade. Eu guardei aquelas coisas, não porque eu fiquei martelando. Uma criança falava, eu trouxe. A professora, chega, você vai escrever 500 vezes. Eu trouxe. Dia seguinte a criança, professora, eu trouxe, os trouxe. Ela é bilíngue, a professora não sabe. Um dado importante esse da etimologia, o estudo da origem das palavras. Cada palavra é um étimo, né? E isso é importante, porque cada conceito que a gente descobre, né? E às vezes se trabalha uma palavra uma vida inteira e não se percebe de onde ela veio, por que ela é assim. E a palavra aluno, por exemplo, correu na mídia uma falsa etimologia e negativa, dizendo que aluno seria aquele que não tem luz. A seria um prefixo grego de ausência, lumine no latim, aí juntou, deu aluno é aquele que não tem luz. Isso é uma ignorância tão grande e, infelizmente, foram jornalistas de renome que difundiram isso. E muitos professores engoliram a brincadeira, alguns até colocaram em livros e, de repente, ficou aluno é o que não tem luz. E aluno vem de alere, do latim, significa alimentar-se. E adolescente também vem daí, aquele que cresce, né? Alimento, aluno é aquele que quer comer, quer se alimentar. E o professor anêmico, o professor sem conteúdo, o professor sem assunto, né? Ele vai matar de fome seu aluno. Bom, deixa eu entrar. Agora não dá mais tempo, eu não tenho mais tempo. Não, eu queria falar de autoridade, que é a condição que eu dou a alguém de ser autor. Vamos, depois do comercial, falar de autoridade.